Apocalipse. Aleluia. Meus amados, queremos falar do naturalismo e da espiritualidade. Aleluia. Queremos falar do naturalismo e da espiritualidade. O livro de Números, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Número faz parte dos livros pentateucos, aleluia. Os primeiros livros, os 5 livros, aleluia. Está lá o livro de Números. Amém. Aleluia. Aleluia. A luz está lá. Aleluia. Números, capítulo número 11. Depois do livro de Levíticos, amém. Meus amados, nós queremos falar da espiritualidade versus naturalismo. Aleluia. Quando falamos de naturalismo, estamos a falar daquilo que é terreno, daquilo que é apalpável. Mas quando falamos da espiritualidade, estamos a falar daquilo que não é apalpável, daquilo que é intocável. Aleluia. Aleluia. Então há uma grande diferença. Mas alguém pode perguntar por que deste tema. Aleluia. É porque queremos ver a diferença entre os espirituais e os naturais. Aleluia. Existem naturais e existem espirituais. Então hoje temos que compreender a diferença entre duas pessoas. Aleluia. O naturalismo e o espiritual. E nós, através desta ministração, vamos discernir aonde nós devemos estar e aonde nós devemos nos posicionar. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está lá? Vou pedir alguém para que possa meditar para nós, a partir do primeiro verso até o verso de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do céu ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populaço que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidelho. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moíam, ou no grale o pisavam, e em panelas o coziam, e dele faziam bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná.
Esta é a palavra do Senhor. Seja louvada a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nesta mensagem nós vamos ver a trajetória do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus, quando tira Israel do Egito, Ele tirou Israel para a terra da promessa. Mas Israel começou a murmurar no deserto. Começou a não compreender o propósito de Deus. A Bíblia diz que enquanto Israel caminhava, havia no meio deles um certo povo, aleluia, que não era o povo de Israel, que não estava alinhado com a vontade de Deus, que não tinha a promessa de Deus. Mas este povo estava lá, a caminhar com o povo de Israel. A Bíblia diz que no princípio, quando Israel começa a murmurar, Deus vai levantar um fogo. E esse fogo vai arder no meio deles. Vai consumir alguns ali. Até que eles começaram a clamar por Moisés. E a Bíblia diz que Moisés orou a Deus. E quando Moisés ora a Deus, o fogo se apagou. Mas a coisa que vai acontecer é que o povo não parou de murmurar. Aleluia. Este é o problema do povo. Porque o povo estava a caminhar segundo a natureza. O povo estava a olhar as coisas com outro canal. Não estavam a ver as coisas espirituais, as quais Deus estava operando. Aleluia. E a Bíblia diz que havia no meio deles um populacho. Aleluia. Havia populacho ouvindo. Significa um povo de uma cultura diferenciada. Aleluia. Isso significa o populacho. Aleluia. Mistura de povo. Aleluia. Então, havia lá um populacho. Havia lá um vulgo que não era um povo de Israel, que era um povo longe dos padrões de Deus. Aleluia. Que eram os egípcios, que também saíram do Egito para caminhar com o povo de Israel até o lugar da promessa. A Bíblia vai dizer que este vulgo, este populacho, veio a ter grande desejo das iguarias do Egito. Aleluia. Porque a vida deles, eles estavam baseados na natureza. Não estavam acostumados em ver a provisão de Deus. A Bíblia diz que eles murmuraram. Disseram, temos grande desejo da comida que comíamos no Egito. Temos grande desejo da carne que nós comíamos no Egito. Temos grande desejo dos pepinos que nós comíamos no Egito. Aleluia. É um povo de uma cultura diferenciada, que está dentro de um povo escolhido de Deus. E ela começou a influenciar. A Bíblia diz que, por causa do populacho, os filhos de Israel tornaram a chorar e começaram a clamar também pelos pepinos. Começaram a clamar pela carne. Começaram a clamar pelos melões. Porque eles também queriam. E eles foram insultando a Deus. Disseram, não temos nada senão este maná. Olha o que a naturalidade vai fazer. Vai fazer com que o povo de Israel comece a desprezar aquilo que Deus dava para eles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eles começaram a desprezar
que Deus providenciava na vida deles. A Bíblia diz que a cada manhã, quando descia o orvalho, ou aquilo que nós chamamos de uruba, quando caía a neve, quando caía, também caía o maná. E o povo de Israel, ele usava do maná para fazer bolos, usava do maná para cozinhar, para poder se alimentar. Mas a provisão de Deus tornou-se inútil para eles por causa da naturalidade. Não estavam a entender a espiritualidade. O que é maná? Maná é a comida dos anjos, é a comida de Deus. E Deus repartiu da sua comida para com o seu povo. Mas o povo, por causa da sua natureza, da sua naturalidade, acabou desprezando aquilo que é de Deus, aquilo que vinha da parte de Deus. Aleluia. O perigo do naturalismo é você caminhar no naturalismo sem procurar entender a tua espiritualidade. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, cada vez mais evitavam a Deus por causa dos seus desejos. Então significa que quando Deus nos chama para um propósito. Mas o propósito de Deus não é natural. O propósito de Deus é espiritual. Então há um problema no meio da igreja. A igreja começa a não compreender o propósito de Deus nas suas vidas, porque quer permanecer no natural. O povo de Israel, eles sabiam que aonde Deus estava lhes levando era um lugar sem escravidão. Era um lugar onde eles não seriam escravizados. Era um lugar onde eles não seriam desprezados. Era um lugar onde eles não seriam humilhados. Mas por causa da natureza deles, por causa do naturalismo deles, eles se lembraram do lugar da escravidão. Eles clamaram a Deus, pediram que Deus lhes tirasse de Israel para um lugar de paz, para um lugar onde não há humilhação. Mas o que vai acontecer é que na caminhada espiritual e no propósito divino de Deus, eles acabam se lembrando do lugar da escravidão. A mesma coisa acontece nas igrejas. Há muitas pessoas na casa de Deus que Deus chama e dá um propósito, que Deus chama e dá um caminho, e este caminho é espiritual, e este propósito é espiritual. Mas no âmbito da caminhada, as pessoas dentro da casa de Deus começam a ter desejo de voltar para o mundo. Se esquece que é no mundo aonde a pessoa chorava. Se esquece que é no mundo aonde ele não tinha prestígio. Se esquece que é no mundo aonde as pessoas o desprezavam por causa da posição em que a pessoa se encontrava. Mas por estar na caminhada com Cristo e perceber que a caminhada com Cristo não é mentirosa como a pessoa pensava, a pessoa começa a ter desejo das coisas do mundo, estando dentro da igreja. Então, esse é um perigo de
no naturalismo, nós não compreendemos aquilo que é espiritual. Quando nós estamos no naturalismo, servir a Deus torna-se algo impossível para nós. Fazer aquilo que Deus quer torna-se pesado para nós. Não é porque é pesado, é porque nós estamos influenciados pelo naturalismo. É porque nós estamos influenciados pelo mundo. Estamos na casa de Deus, mas o mundo não saiu de nós. É por isso que é difícil para você servir a Deus. É por isso que é difícil de você fazer a vontade de Deus. Mas a espiritualidade exige certos padrões de caminhada. Exige certas maneiras de você caminhar. Quando você está no naturalismo, você começa a não compreender. Olha para Moisés. Quando Moisés ele está a pastar as ovelhas do seu sogro-gêmeo, a Bíblia diz que a ovelha se fugiu de Moisés. Moisés perdeu o controle da ovelha. E uma das coisas que vai acontecer, Moisés pensou que a ovelha estava perdida. Mas a ovelha não estava perdida. Porque Jesus vai dizer, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é a ovelha que nos leva até o Pai, então era preciso a ovelha levar Moisés até Deus. E a Bíblia diz que Moisés viu a sarça ardente sem se consumir. Aquele ponto era espiritual. Então Moisés se não compreendeu. E ele se aproxima para ver melhor. É quando Deus começa a falar com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, ele diz: Moisés, sai agora desta guerra para Egito, aleluia, para libertar o meu povo. E quando Moisés é para sair para libertar o povo, Moisés mostrou dificuldade. Comecei a inventar desculpas. A primeira coisa que Moisés disse: Senhor, vão me matar. Porque Moisés estava no naturalismo, não estava a compreender a espiritualidade. Sabia que ele tem um problema no Egito, mas não sabia que quem lhe manda já resolveu o problema no Egito. Então, quando Deus nos manda, quando Deus revela a espiritualidade dele, ele revela para cumprirmos, porque Deus já resolveu o natural. Glórias a Deus. A igreja, hoje em dia, vem difícil, vem dor, quando Deus manda para fazer alguma coisa. Mas não é nada que Deus nos manda fazer sem que Deus tenha resolvido o problema que podia nos impedir de nós fazermos. Mas o que faz a igreja não executar é porque a igreja está presa no mundo. É porque a igreja está presa no seu natural. Deus diz: não há demônio que se expulsa senão por jejum e oração. E você diz: não, meu estômago precisa de comer. É o teu naturalismo a reclamar a espiritualidade para que ela não funcione. O naturalismo nos impede de contemplar as maravilhas de Deus. Para a gente contemplar as maravilhas de Deus,
precisamos aceitar a espiritualidade de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O propósito de Deus sobre a nossa vida é nós andarmos no Espírito. É nós andarmos na compreensão das coisas espirituais. Olha, Deus vai dizer a vocês, já resolvi o problema. Mas mesmo assim vocês continuam a dizer, Senhor, eu não sei falar. Então, o problema de vocês não era executar. O problema de vocês era a falta de entendimento das coisas espirituais. É o que está acontecendo hoje em dia. Por falta da compreensão das coisas espirituais que Deus nos delega, nós não percebemos a virtude que há nelas. A irmã disse, amati, mamãe Cassino Samuel. E já continue, Cassino Samuel. Então, para compreender as coisas espirituais, se leva com o sobroso da Cassino Samuel. Se leva com o sobroso da Cassino Samuel. Dessa mulher precisa de Simone. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés disse, Senhor, não sei falar. Deus disse, já resolvi isso. Depois, Deus disse, vai. Moisés disse, não, Senhor, como eu vou ir? Vai que te cora. Vai que te cora, só que vou lá a mim. O Senhor disse, Moisés, ok, está bem. Mete a tua mão no teu casaco. Meteu a mão. Moisés tirou a mão e era uma leva. Deus disse, mete de novo. Ele meteu de novo. A mão dele já estava curada. Entenda uma coisa. Deus ainda vai dizer a Moisés, aquilo é cajado no chão. Ele tirou o cajado e transformou-se em copo. Mas Moisés continua incrédulo. Porque ele está preso no seu naturalismo. Ele diz, Senhor, na minha magos magnifica, você que vai conhecer, senhores. Quando nós estamos presos no nosso naturalismo, nós inventamos desculpas para não fazer aquilo que Deus nos manda. Não posso ir à igreja porque tenho que trabalhar. Não posso ir à igreja porque tem alguma coisa que eu tenho que fazer esta tarde. Não é porque você não quer ir à igreja. É porque você está preso no naturalismo. Então não compreende a grandeza e a espiritualidade de Deus. Quando Deus envia vocês, Deus sabia que o propósito de Deus era fazer com que aquilo que fez Moisés fugir do Egito não lhe faça mais fugir. E o povo a qual ele lutava por eles no Egito, não possa ele mais lutar por eles. Quando Deus te envia ou te manda, o propósito de Deus é que você e tua família talvez tenha uma vida de paz, em vez de ter uma vida de maldição. Quando Deus te chama e te revela a espiritualidade, o propósito de Deus é de te fazer compreender que toda a vida começa no Espírito, não na carne. Mas por causa do teu naturalismo, você não compreende. Você prefere permanecer no naturalismo do que buscar as coisas de Deus.
carne. Eles comiam melhores, mas estavam na escravidão. Deus sabia que lá no mundo você era prostituta e ganhava bem. Deus sabia que lá no mundo você era bêbado e você curtia bem. Mas o propósito de Deus é de tirar você das bebedices, é de tirar você da fofoca, é de tirar você da prostituição, para que você tenha um bom nome. Porque enquanto eles estavam no Egito, eles comiam os pepinos, comiam os melões, comiam tudo quanto queriam, comiam a carne que eles desejavam, mas não tinham um bom nome. Eram chamados de escravos. Então, quando Deus nos resgata daquilo que nos dá mau nome, para nos conceber um bom nome. Quando Deus se manifesta no Egito, e Ele tira o povo de Israel, não mais foram chamados de escravos, mas foram chamados o povo de Deus que não tem rosto. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foram chamados do povo de Deus que não tem rosto. Por quê? Porque viram que eles tinham um Deus. Ele não tinha rosto, mas era um Deus poderoso. Então, eles começaram a ser chamados pelo nome do seu Deus. Então, quando nós saímos do mundo e esquecemos o mundo, nós somos chamados povo de Deus. Glória a Deus. Mas nós precisamos de compreender a espiritualidade de Deus. Quando nós estamos a caminho da espiritualidade de Deus, ou dos planos, do propósito de Deus na nossa vida, há uma coisa que nós não devemos fazer: é nos misturar com o populacho, é nos misturar com o povo que não tem a mesma cultura que nós. Se você é cristão, se você tem um chamado de Deus, tem um propósito de Deus, você não pode andar com quem não tem propósito de Deus. Porque se você andar com quem não tem um propósito de Deus, você pode ser influenciado por aquele que não tem propósito, para que você também perca o foco do teu propósito. É por isso que nós contemplamos pessoas que estão na casa de Deus, mas não influenciam, são influenciados. É crente na igreja, lá fora é uma porta aberta. É crente lá na igreja, lá fora é barraqueiro. É crente na igreja, lá fora é mulher de news. Uma novidade que eu é para uma mulher. Com fofoca é best. Porque para andar com um povo diferenciado, então é um perigo. Israel não murmurava por causa dos pepinos. Israel estava no silêncio, mas quando o povo que estava no meio deles começou a reclamar, Israel também começou a chorar. Talvez Deus te deu a promessa, e a promessa de Deus não está a dar, está a acontecer na tua vida. Estás no caminho diante da promessa, mas acabas perdendo a promessa, porque você se misturou com quem não tem a promessa.
O povo que estava no meio deles não tinha promessa, mas por causa daqueles que tinham promessa, também estavam no caminho da promessa. Então significa o que é isso? Que enquanto você andar com alguém que não tem a promessa, tem que introduzir a pessoa dentro da promessa. Não é você ser introduzido para fora da promessa. Aleluia. Tem pessoas que saem da promessa de Deus por causa das suas esposas. Pessoas que estão casados, ele tem a promessa de Deus, mas a esposa está longe da promessa. E a pessoa, em vez de se focar na promessa e introduzir a esposa na promessa, ele segue a esposa que não tem a promessa. Resultado: desgraça na família. Maridos também que eles têm a promessa e as suas esposas não têm promessa. Ou melhor, mulher que tem promessa, o marido não tem a promessa. E a mulher deixa com que a promessa de Deus se realize na vida dela, porque o marido não tem a promessa. Se deixou influenciar. E o que Deus quer é que quem tem a promessa introduza quem não tem a promessa dentro da promessa. A promessa você que carregou. Quem recebeu a promessa você. Mas existe um povo ao seu redor que não carrega a promessa de Deus. Não é para você ser influenciado por aqueles que não têm a promessa. É para você influenciar aqueles que não têm a promessa também a entrar na promessa. Isso é espiritualidade de Deus. Mas quando não temos a espiritualidade, somos influenciados por qualquer coisa. Mulheres hoje em dia que são influenciados pela moda. Saiu alguma moda, a saia é bem justa, mas se arrasta, chega até aqui. E ela diz que não, porque está na moda, vou vestir, porque está na moda. Você é mulher de promessa, não é para se deixar influenciar por aqueles que não têm a promessa. Homem que carrega a promessa, mas foi dito que vestir roupa justa, com a calça na cintura, é que mantém. E diz: vou pôr a calça aqui debaixo das nádegas. Você está se deixando ser influenciado pelo mundo e está longe da promessa. Não é para sair da promessa. O mundo põe a calça debaixo das nádegas. Você, porque é filho da promessa, é filho da espiritualidade de Deus, coloca a calça na cintura. O mundo está influenciando, porque está na moda beber e fumar. Ainda que seja 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, está na moda beber e fumar. E você diz: eu vou beber, vou fumar. Você é um filho que carrega a promessa da espiritualidade de Deus. Não se deixe influenciar. Você recebeu algo espiritual da parte de Deus. Israel também não entendia que o que eles receberam é espiritual de Deus. E eles precisavam permanecer dentro dessa espiritualidade que Deus prometeu. E eles se deixaram influenciar, se deixaram levar pelo naturalismo. O mundo anda segundo os olhos carnais, mas os espirituais andam segundo a fé, diante daquilo que Deus revela a eles. Esse é o problema da igreja. A igreja já não contempla milagres.
Porque ela acha que para ver os milagres de Deus tem que ser igual a árvore. Meu amado, o fato de você ter dormido acordado é um milagre de Deus. Porque você nem faz ideia de quantas setas estão a voar. Você nem faz ideia de quanta coisa está acontecendo no Espírito nas madrugadas. Mas você não contempla este milagre. Você não reconhece esta graça. Porque a igreja está habituada a ver com os olhos carnais, naturais, mas já não quer ver com os olhos espirituais. É por isso que dizemos jejua, você não jejua. É por isso que dizemos sirva a Deus, você não serve. É por isso que dizemos faz aquilo, você diz está difícil. Está difícil porque não estás na espiritualidade de Deus, estás no naturalismo. É tempo da igreja sair do naturalismo. Quando nós carregamos a espiritualidade de Deus, somos eloquentes, mas latifúndios por causa da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela te leva a níveis diferentes da natureza. Então, aquele que está na natureza, ele começa a não entender a espiritualidade que está acontecendo na sua vida. Talvez alguém esteja a chamar maluco por você dedicar a sua vida à obra de Deus. Talvez alguém pode te chamar maluco porque você renunciou ao emprego de poder te sustentar por causa da vontade de Deus. Mas ele não sabe que promessa é promessa. Ele não sabe que a promessa não falha. Que o emprego pode dar certo hoje e amanhã falhar. Teu casamento pode dar certo hoje e amanhã falhar. Mas a promessa, a espiritualidade de Deus, ela não falhará na sua vida. Então é tempo, igreja, de nós caminhar na espiritualidade. A Bíblia diz que como Moisés viu essas todas as coisas, Moisés foi enfurecido diante de Deus. Começou a reclamar com Deus. Porque Moisés também começou a ver o cenário e viu que era difícil. E em vez de ele confiar em Deus, que Deus dará solução, ele foi murmurar. Aleluia. Servos que estão na casa de Deus, que estão a servir a Deus, e Deus delega para fazer uma tarefa, em vez de fazer a tarefa com ele, por causa daquilo que os outros irmãos estão fazendo, que não agrada aos seus olhos, ele diz: vou parar de servir. Porque a irmã fulana falou mal comigo. Porque o irmão fulano falou mal comigo. Porque na igreja fizeram aquilo, eu vou sair da igreja. Falta de espiritualidade de Deus. Moisés já não queria dirigir o povo por causa da igreja. Moisés já não queria caminhar, levar o povo até a vontade de Deus. Por quê? Porque o povo estava murmurando. Pessoas que querem parar de servir por causa dos outros. Falta de entendimento da espiritualidade de Deus. Se Deus te elegeu, sirva a Ele. A missão que você carrega não vem dos homens. A missão, o propósito que você tem não foi o homem que te deu. Foi Deus que te deu. O homem faz aquilo porque ele é homem. E ele está preso na natureza. E você que carrega a espiritualidade de Deus, tens que compreender que a missão que eu recebi não foi do homem, veio de Deus. Então eu tenho que continuar fiel àquilo que Deus me confiou, para que Deus possa morar. Moisés mandava tudo. E mandava o quarto.
angangenanga tipo nesse serviço. Pessoas que estão na casa de Deus não podem engolir. Amanhã me conhecem nesse ângulo. Bora não kutsukula. Bora me sacucota. Tu que precisa macular esse bem avançado. E perde a promessa de Deus. Perde os milagres de Deus. Perde a provisão de Deus. Por causa da natureza. É natural, sim, que quando me fizerem amar, eles amar. Mas quando nós já estamos no Espírito, na minha Itália, ele desculpa. Quando a mamãe me disse, ele desculpa aí por mim, não tá. Nada, eu não tenho ninguém só culpa. Dá-me de boa, não quero. Mas a igreja hoje em dia, que tem a promessa de Deus, vamos sair. Por quê? Porque perdeu a espiritualidade. Aliás, ama teu inimigo. Amar teu inimigo não é fácil. É difícil, é doloroso. Amar teu inimigo é algo espiritual, é profético. Mas odiar teu inimigo é da tua natureza. Porque inimigo sempre tem que ser odiado. É natural. Mas a regra da espiritualidade é esta. Ama teu inimigo. Amar o inimigo não significa caminhar com ele. É simpatizar. É mostrar amor. É mostrar Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, é tempo de nós sairmos do natural para a espiritualidade. Queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Não queremos viver de acordo com a nossa vontade. Porque a nossa vontade é natural. Porque nós queremos vestir, queremos comer, queremos beber, queremos ficar bonitos. Queremos trabalhar para ter dinheiro, comprar um carro, fazer uma viagem para Dubai, fazer uma viagem para a África do Sul, chegou o fim de semana. Isto é natural. Mas existe algo espiritual que talvez vai exigir que você renuncie a viagem. Que talvez vai exigir você parar um pouquinho de buscar a dinheiro. E buscar a Deus. Só vais compreender quando estiveres no Espírito. Diga glória a Deus. Olha-se de pé, por favor.